É isso aí então, pessoal. Continuando com a Lei Complementar 840, o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal. Para você que está em casa aí curtindo o nosso 0800, moleque do Estúdio Alas, meu irmão. Olha aí, ó, você que está aí no YouTube, né? Então vamos lá, meu irmão, vamos seguir em frente com a Lei 840. Professor, dá uma dica nova para a gente aí. Nós já demos dicas a respeito de provimento e vacância. Vou dar uma dica nova para você. Uma dica que envolve a parte de direitos e vantagens assegurados ao servidor. Sabe que servidor gosta de direitos, né? Porque cargo público envolve o quê? Atribuições, responsabilidades, direitos, o quê? E deveres. Então vou dar uma dica a respeito dos direitos. Já falamos de provimento e vacância, vou dar uma dica a respeito de um direito show de bola, que é a parte que envolve o sistema remuneratório. Porque servidor público, depois de um mês de trabalho, um mês trabalhado, ao final do mês ele recebe uma remuneração. Quem está aposentado recebe o quê? Proventos. Professor, mas tem gente que recebe subsídio? Tem. Alguns cargos são pagos através de subsídio, outros são pagos a título de remuneração. Mas como é que se compõe a remuneração? Como é que ela é composta? Quais são as parcelas que compõem a remuneração de um servidor? Vamos então fazer um esqueminha? Ó, quando a gente fala em remuneração, nós estamos falando então na parte que envolve os direitos dos servidores. Aí nós vamos colocar aqui, ó, vencimentos. Os vencimentos, olha a minha sentença matemática. Os vencimentos mais as vantagens é igual a remuneração. Vou colocar até a remuneração aqui na cor azul, ó, para você sempre ficar no azul. Beleza? Então, olha aí, ó. E eu coloquei as vantagens na cor vermelha para você ficar atento. Atento por quê? Atento por quê, ó? Porque as vantagens, elas são o quê? Variáveis. As vantagens vão variar. Já os vencimentos, não. Os vencimentos são irredutíveis. E quando eu falo em vencimentos, que é o que é irredutível, eu vou fazer menção a duas parcelas. Então, os meus vencimentos compreendem o quê? O chamado vencimento básico, que segundo a Lei Complementar 840, né, regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, o vencimento básico do servidor do Distrito Federal deve ser maior ou igual ao salário mínimo. Caso esse valor do vencimento básico não venha atingir o salário mínimo, deve ser pago o complemento de salário mínimo, é o que estabelece a legislação. Mas nos meus vencimentos, eu também tenho as chamadas vantagens relativas ao cargo. As vantagens relativas ao cargo, que fazem parte dos meus vencimentos, que são irredutíveis, essas vantagens poderão ser o quê? Poderão ser gratificações, poderão ser adicionais, que são pagos conforme uma legislação específica. Então, olha só que interessante, ó. Então, os meus vencimentos são o quê? Irredutíveis. E os meus vencimentos é uma das parcelas que compreende a minha remuneração, pois a minha remuneração ela é composta de vencimentos mais o quê? Vantagens. Quais são os tipos de vantagens variáveis estabelecidos, então, pelo legislador? Quando nós falamos em vantagens variáveis, ó, aí nós temos aqui as chamadas vantagens relativas ao trabalho. Vantagens relativas ao trabalho. Temos ainda, ó, as chamadas vantagens periódicas. Temos as chamadas vantagens eventuais.
temos as chamadas vantagens indenizatórias. E para fechar, o GDF também paga ao seu servidor público civil as chamadas vantagens pessoais. As chamadas vantagens pessoais, que inclusive poderão fazer parte dos proventos dos servidores. É o caso do adicional por tempo de serviço. O adicional por tempo de serviço é pago ao servidor efetivo do GDF por ano trabalhado. O servidor receberá 1% sobre o valor do seu vencimento básico a cada ano trabalhado. Exemplo, se o servidor tivesse um vencimento básico de R$5.000, assim que ele completar um ano, porque se paga após completar um ano de serviço, então ele passaria a receber o quê? 1% sobre os 5.000, o que daria um valor de R$50. Ah, e então isso aí é o anuênio? É exatamente, é o anuênio, é o adicional por tempo de serviço. Só que ele é pago a cada ano que trabalhado pelo servidor. Pois bem, mas além das vantagens pessoais, como nós comentamos aqui, temos as vantagens relativas ao trabalho, as vantagens periódicas, eventuais e indenizatórias. Então, olhando para o quadro, você percebe o que aí, ó? Que se eu somar os meus vencimentos mais as minhas vantagens, eu vou encontrar o valor da minha o quê? Remuneração. Ah, a remuneração, então, eu pergunto para você que está em casa. Remuneração é variável ou é irredutível? E a resposta é o quê? Variável. Por quê? A remuneração é uma soma de duas parcelas, vencimentos mais vantagens, onde os vencimentos são irredutíveis e as vantagens serão o quê? Variáveis. Pois bem, vamos fazer um outro esqueminha comentando aqui como se divide essas vantagens, como elas são compostas. O que vai compreender, o que vai compor as chamadas vantagens relativas ao trabalho, o que vai compor as chamadas vantagens periódicas, as eventuais, bem como também as vantagens o quê? Indenizatórias. Vou focar com você, nesse primeiro momento, as vantagens chamadas de vantagens relativas ao trabalho. Quais são as vantagens relativas ao trabalho, então? Deixa eu apagar aqui o quadro para que nós possamos, então, comentar isso com você. Quando nós falamos em vantagens relativas ao trabalho, elas envolvem as peculiaridades do trabalho, da atividade desenvolvida pelo servidor. Então, vamos colocar aqui, ó, lembrando que essas vantagens, elas são variáveis. Vantagens relativas ao trabalho. Quais vantagens relativas ao trabalho são pagas ao servidor do Distrito Federal? Vamos colocar aqui número 1, ó, das vantagens relativas ao trabalho. Dentro dessas vantagens, eu tenho aqui a gratificação pelo exercício do cargo em comissão. Essa gratificação é uma vantagem relativa ao trabalho. Essa gratificação, ela é paga com valor estabelecido em legislação específica. Nós temos hoje, no âmbito do governo do Distrito Federal, uma tabela de cargos em comissão, onde se fala do pagamento de cada um desses cargos. Lembrando-se que no GDF, os cargos em comissão, eles são classificados da seguinte maneira. Nós temos os cargos chamados de cargos de natureza especial, que são os cargos que podemos falar assim, para ficar mais fácil, primeiro escalão. Nós temos os cargos, ó, chamados de DFG, o G está ligado a gerenciamento e o DFA, o A está ligado a assessoramento. Lembrando-se que todos esses cargos aqui, ó, envolvem as funções de quê? Ó? Direção, chefia e assessoramento. Professor, mas também tem CNE que é assessoramento? Tem, são chamados assessores especiais. Pois bem, olhando para os cargos em comissão,
Sabendo-se que o valor é pago conforme uma legislação o quê? Específica. Lembre-se que essa gratificação é uma vantagem relativa ao trabalho. E aí o valor aqui, ó, é pago para quem também exerce cargo efetivo. O valor é pago através de um percentual. Quem também exerce cargo efetivo, ele recebe 80% do valor referente ao cargo em comissão. Então, ó, o servidor efetivo, ele pode sim acumular um cargo em comissão, não há nenhum impedimento, porém, ele não receberá o valor correspondente à gratificação do cargo em comissão integralmente. A legislação específica determina, bem como a Lei Complementar 840 também estabelece isso, que esse servidor só receberá o quê? 80%. Professor, mas aqueles que são apenas ocupantes de cargo em comissão. Aqueles que são apenas ocupantes de cargo em comissão, sem vínculo com o GDF, sem vínculo no que diz respeito a possuir um cargo efetivo, esses receberão o valor integral da gratificação pelo exercício do cargo em comissão. Lembrando-se, como nós já falamos, de acordo com a Lei Orgânica do Distrito Federal, apenas tem um limite de só pode assumir cargos em comissão sem vínculo, um limite de até o quê? 50% de servidores. Os outros cargos em comissão, todos eles, além do percentual de 50%, deverão ser ocupados por servidores da carreira, servidores de cargo efetivo, o que já não acontece na chamada função de confiança. A função de confiança ela é exclusiva para quem tem cargo efetivo. Professor, mas função de confiança também tem gratificação? Também tem gratificação. Então isso aqui seria um exemplo de uma vantagem relativa ao quê? Ao trabalho. A gratificação pelo exercício do cargo em comissão. Temos outro exemplo, professor? Temos sim. Vamos colocar aqui um outro exemplo? Então, olha só, acompanha comigo aí. Vou apagar o número 1, porque, a bem da verdade, nós podemos falar que nós temos 5 vantagens relativas ao trabalho. A número 1, vou só lembrar para você, ó, a gratificação pelo exercício do cargo em comissão ou função de confiança. Número 2, nós vamos colocar aqui é o chamado adicional de insalubridade. O adicional de insalubridade, então ele é classificado como uma vantagem relativa ao trabalho. O trabalhador, ele não pode, o servidor do GDF não pode entender que a insalubridade é algo que é inerente ao cargo dele. Não é. É inerente à atividade que ele desempenha. E a insalubridade, ela é paga se o servidor trabalha em local que oferece risco à sua o quê? Saúde. Sabemos que existe, inclusive, percentuais que são calculados de insalubridade. Percentuais que são calculados de acordo com o local que a pessoa trabalha, podendo então ser calculados percentuais sobre o vencimento básico do servidor, de 5%, 10% ou 20%, dependendo do grau de insalubridade, mínimo, médio ou máximo. Parecido com isso, temos também um outro adicional, que é o adicional de periculosidade. A periculosidade é paga se o local que o trabalhador exerce as atividades, o local que o servidor trabalha, oferece risco de vida. Né? O local que eu trabalho oferece risco à minha vida. Tem gente que fala que é risco de morte, a lei cita risco de vida. Então, o servidor tem que receber a periculosidade. Porém, nenhum servidor do GDF poderá receber os 2 adicionais. Eles não podem ser acumulados. Ó. Aqui o servidor ou recebe um, ou recebe o quê? Outro. Então, o servidor não pode receber, ele não pode acumular os adicionais de insalubridade com o quê? Periculosidade. Beleza? Nós temos aqui ainda número 4. Aí nós temos um outro adicional, ó,
É o adicional de serviço extraordinário. O adicional de serviço extraordinário também é muito conhecido como hora extra, a famosa hora extra. Tem um limite? Tem. O legislador estabeleceu aqui, bicho, você pode fazer de serviço extraordinário até 2 horas do quê? Por dia. Professor, esses dias eu recebi uma cartinha, a mocinha falando para mim, professor, estou preocupada com meu marido. Eu falei, o que foi, minha filha? E a moça falando assim, meu marido termina 18 horas o expediente, está chegando lá em casa meia-noite todo dia, professor. Falou que está em serviço extraordinário, mas o senhor me disse na sala de aula que é até 2 horas por dia. É assim mesmo, até 2 horas por dia, salvo se for autorizado pelo governador do Distrito Federal, podemos extrapolar esse limite. Então a lei abriu essa exceção. Então foi a resposta que eu dei para a mocinha, tem que ler melhor a lei, porque a lei diz que é até 2 horas, mas pode extrapolar isso aqui, ó, se for autorizado pelo governador em situações do quê? Emergenciais. Pois bem, e aí a mocinha perguntou mais ainda na cartinha dela, professor, quanto que ele vai ganhar mais por fazer hora extra? Porque eu quero receber um presente, estou ficando em casa muito tempo sem ele, então eu disse para ela, aí você pode pedir o presente, porque olha só, vai ganhar mais o quê? Ó? Mais 50% sobre o valor da hora o quê? Trabalho. Então nós vamos calcular quanto o servidor ganha por hora de trabalho? X. Então ele vai ganhar X mais o quê? 50%. Isso se ele fizer serviço o quê? Extraordinário. Famosa hora extra. Agora, ó, um outro adicional que se paga é o adicional noturno. O adicional noturno, para quem trabalha à noite, isso é uma maneira da gente compensar financeiramente o desgaste orgânico que o trabalhador tem por trabalhar à noite. Mas o que é considerado como período noturno? Para pagamento adicional noturno, é considerado noite, o intervalo que varia entre 22 horas até 5 horas da manhã do dia seguinte. Isso é considerado noite para pagamento do adicional noturno. Vai ganhar, professor? Vai ganhar. Vai ganhar quanto aqui? Ó, neste caso aqui, nesse caso do adicional noturno, olha aí, ó, o adicional aqui é de mais 25% sobre a hora o quê? Trabalho. Professor, poderia ganhar os dois? Poderia ganhar os dois. Eu poderia ganhar os dois sem problema. O que eu não posso acumular, insalubridade com o quê? Periculosidade. Professor, mas à noite, a hora trabalho é diferente, não é? Ó, é sim. Quem trabalha entre 22 horas e 5 horas, a hora trabalho ela é reduzida. 52 minutos e 30 segundos. Então ela é menor. A hora trabalho para quem trabalha depois das 22 não é igual a hora relógio. Ela é menor, 52 minutos e o quê? 30 segundos. Professor, eu me lembro que na legislação federal tem um outro adicional. Tem um tal de um adicional lá também de atividade penosa, professor. GDF não tem atividade penosa. Atividade penosa paga em zona de fronteira. Isso é para servidor federal. Esquece a legislação federal. 8.112 é outra aula. Depois você acessa aí, beleza? Porque aqui é a legislação o quê? Distrital. Então essas são as vantagens relativas o quê? Ao trabalho. Mas quais são as chamadas vantagens periódicas? Que eu também citei ali, que envolvem também a remuneração do servidor. Quando nós falamos em vantagens periódicas, nós temos duas vantagens periódicas. E quais são as vantagens periódicas que nós temos?
o 13º salário, que no GDF é pago no mês do aniversário, bem como também temos de vantagens periódicas o adicional de férias, que é 1/3 da sua remuneração. Só que férias, 13º, é um assunto que nós vamos abordar no nosso próximo encontro. Valeu? Forte abraço a vocês, fiquem com Deus e tchau, tchau.